E aí, Dora Lovers, bem-vindo a mais um vídeo do Dado X. Se você já sabe de quem eu vou falar hoje aqui, né? Eu vou falar de Tom Brady. Aliás, mas você acha que eu vou falar o quê? Você vai falar como ele foi bom nos esportes, como esse cara é um gênio, um quarterback genial, um dos atletas mais espetaculares do planeta negativo. Não vou falar só isso. Eu vou falar, sabe do quê? Que Tom Bradyzinho, 7 lições de liderança de Tom Brady. Porque uma revista renomada, das mais renomadas de negócios do mundo, chamou Tom Brady e perguntou para ele sobre liderança. E essa pergunta virou uma matéria que virou as 7 lições de liderança do Tom Brady. É isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Mas antes de eu começar, você já sabe o combo de alegria desse apresentador. Você vai fazer o quê? Você vai se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito. Vai curtir esse vídeo se você ainda não curtiu. Comente o vídeo se você ainda não comentou. E compartilhe se você ainda não compartilhou. Tá? Faz isso, que eu vou ficar bem felizinho. E eu vou chamar o X agora para a gente começar o videozinho. X chamado, olha só, vamos falar? Olha as 7 lições de liderança do Tom Brady, cara, e ficou espetacular. Tá, agora eu vou falar a Harvard Business Review, a revista de Harvard sobre negócio, fez essa matéria sobre ele, a gente resolveu trazer ele para cá, mas ir trazendo uma pitada de dados e também fazendo correlação entre o que o Brady cita em cada uma das suas características de liderança, ou daquilo que ele acredita que é importante para a liderança, esses 7 aspectos da liderança, com o que ele fez na prática, tá? Mas antes disso, para você que não conhece esse galã aqui, e eu chamo de galã, porque, meu amigo, quem pegou Gisele Bündchen é galã, não importa se você acha ou não, que isso para mim já é critério absoluto, porque ele é ex-marido de Gisele Bündchen, foi casado, tem filhos e muito mais com Gisele Bündchen. É um dos maiores jogadores de todos os tempos da NFL, do futebol americano. Tem 23 milhões de seguidores nas redes sociais e é um exemplo de longevidade atlética, tá? O cara, ele é o combo, né? O cara é sensacional, assim, daquelas pessoas incríveis. E nos negócios, para você, mas o que esse cara vai falar de liderança? Fala nada, né? Será que ele tem muita coisa para falar? E olha isso, ele acumulou 473 milhões de dólares como jogador. Acabou de assinar um contrato de 375 milhões por 10 anos para ser comentarista da Fox do Esporte. 375 milhões. Vai fazendo a conta aí, vai somando. Ele é dono da marca TB12, que é Tom Brady 12, e Nobull, que a gente vai falar um pouco mais dela. E a Harvard Business Review acaba de colocar ele como um exemplo de liderança. Putz, merece se falar desse cara, né? Olha tudo que ele já fez no pessoal e no profissional dele. E vamos começar? Quais são esses 7 princípios de liderança de Tom Brady? São esses aqui, ó. Primeiro, motivação personalizada, alinhamento com lideranças formais, neutralização de influências externas, conexão fora do trabalho, exemplos em preparação e disciplina e promoção de confiança e colaboração. Vamos ver cada uma delas e como é que a vida de Tom Brady se relacionou com elas. Primeiro é o seguinte, a liderança, né? O que ele fala sobre motivação personalizada? Ele fala que entender o que impulsiona cada pessoa é fundamental. Você precisa entender que aquela pessoa está ali por quê? Está fazendo... Qual que é a motivação dela, interna, né? Intrínseca ali. E equilibrar elogios e cobranças. Não adianta só bater, precisa dar um beijinho e depois uma batidinha e um beijinho, uma sopradinha. E de porrada esse cara entende que ele levou porrada a vida toda jogando futebol americano, tá? Agora, como é que Tom Brady trouxe esse aspecto da liderança para a vida dele? Ele deu passe de touchdown para 71 jogadores diferentes. 71. Para você que não está acostumado, touchdown é como se fosse um gol no nosso futebol aqui, no futebol brasileiro aqui, tá? Que lá eles chamam futebol americano, nos Estados Unidos chamam soccer, aqui a gente chama de futebol americano e o nosso futebol, tá? 71 jogadores diferentes, então, ou seja, ele compartilha essa questão, ele cobra, mas depois ele dá a chance das pessoas brilharem, tá? Foi isso que ele fez a carreira dele toda. Vários jogadores de defesa, ou seja, aqueles que não têm possibilidade de fazer touchdown, brilharam ao lado de Brady, inclusive por anos e anos do lado dele, tá? Isso não é possível se você não entender o que motiva as pessoas individualmente e não ter esse equilíbrio entre elogios e cobranças, tá bom? Vamos ao nosso segundo critério dele, é equilíbrio entre execução e emoção. Olha que interessante. Então você tem que ter uma exigência muito forte com o tático
e ao mesmo tempo oferecer apoio emocional. O que é? Cara, você tem que exigir que a pessoa taticamente esteja executando as coisas como combinado, como precisa, como o seu projeto vai precisar, ou como o jogo precisa, da forma que for necessário, tá? Ao mesmo tempo dando apoio emocional para que essa pessoa consiga fazer isso. Ou seja, confiança. Você precisa a pessoa sentir que tem confiança do seu líder para executar, tá? E um exemplo disso é que Brad e Belichick, que é um dos grandes parceiros deles, conquistaram 6 títulos de Super Bowl juntos, a maior quantidade por uma dupla de quarterback e treinador na história da NFL. Tá bom? Ninguém nunca fez isso. Ou seja, ele recebia a liderança do técnico dele e passava, e se sentia confiante e passava isso para o time dele também, né? Então, ou seja, taticamente tem que ser perfeito, mas ó, você consegue chegar lá, a pessoa precisa acreditar que ela pode executar o que está proposto. Tá? Esse é um ensinamento aqui. Vamos para o terceiro? É a neutralização com influências externas. Olha, esse aqui para mim é importantíssimo. Porque, olha só, precisa controlar as ambições pessoais, certo, do time, ou seja, precisa jogar para o time. Minha ambição pessoal não pode ser maior que a ambição do time todo, tá? Diminuir a pressão de situações e pessoas fora do time. Ou seja, outras pessoas do time querem interferir naquela pessoa e aquela pessoa traz isso para estraga todo o clima da empresa, né? Isso é uma coisa até, que eu acho até bem comum. E reforçar a mentalidade de equipe em primeiro lugar. Ou seja, você precisa se colocar a equipe primeiro e você em segundo. Acho que isso é importante e fundamental. E como é que Tom Brady fez isso? Em 2016, Brady lançou para 466 jardas, sendo campeão de Super Bowl depois de ter tomado 4 jogos de suspensão. Então o cara toma 4 jogos de suspensão, certo? E aí o que ele faz? Ele vai lá e ganha o Super Bowl para o time dele. Imagina um jogador desse nível, quanta crítica ele não recebeu, quantas pessoas tentaram falar para ele que o pesadelo que virou a vida dele. Ele separou o pessoal do profissional aqui, deixou isso de fora do gramado e foi lá e ganhou um Super Bowl e jogou para 466 jardas, uma coisa incrível, tá? Um outro ponto de liderança forte aqui do Brad. E a gente vai para construção de conexões fora do trabalho. Brad acredita muito que você ter conexões fora do trabalho melhora a confiança e a colaboração das pessoas no time. Ele acredita muito, ele acredita tanto que Julian Edelman e Gronkowski, que é dois amigos dele, né, jogaram bastante com ele, atribuíram o bom desempenho do campo nisso, né, no fora do trabalho, tá? Ou seja, dessa relação que eles têm fora do trabalho com Tom Brady, tá? E Julian Edelman foi MVP do Super Bowl 52, tá? Justamente também por causa dessa relação fora do trabalho. E aqui o Gronkowski, de novo, recebeu 105 touchdowns ao longo da campanha, incluindo passes para ganhar o Super Bowl. Beleza? Esse é essa relação que a gente tem entre construção de conexão fora do trabalho, como isso foi importante para o Tom Brady. Tá? E aí, preparação e disciplina. Ninguém ganha sem preparação e sem disciplina, certo? Então, o que ele acredita? Que tem uma preparação meticulosa, é importante, e disciplina rigorosa. Ou seja, não tem como você ganhar grandes resultados se você não tiver uma preparação e disciplina bem alinhados, tá? E como é que ele fazia isso fora de campo? Ele trabalhava neuroplasticidade, meditação transcendental e criou um método TB12. Inclusive, esse método ele vende hoje, tá? De tão bom exemplo que foi Tom Brady, tá? Aqui. E aí o ponto, ele fala também de resiliência e adaptabilidade, tá? Então, sobre liderança, ou seja, alta capacidade de se reinventar, isso é muito importante para a liderança, e transformar a adaptação em força. Ou seja, você consegue se adaptar e essa adaptação em diversos momentos da vida tem que fazer isso uma força sua. Você tem que se fortalecer com a adaptação. Tá? E na vida dele, Brad foi o único quarterback a chegar a 45 anos. O cara tem que ser centrado e tem que se reinventar para chegar até os 45 anos. Cara, quantos a gente conhece que joga nosso futebol até os 45 anos? São bem poucos, né? Você precisa estar muito focado. E depois de 20 anos no Patriots, ele foi para o Buccaneers, né? Com 43 anos e conquistou um Super Bowl, né? Ali entre 43 e 44 anos. Então, ele mostra que é possível ter resiliência e se adaptar. Ou seja, é claro, quando ele tinha 20 anos, ele jogava diferente do que ele jogava com 40 anos, tá? Mas essa capacidade de se adaptar trouxe para ele o resultado
que a gente já falou aqui, tá? Promoção de confiança e colaboração. Então, o Brad trabalhava isso entre o time, né? É a base do sucesso, das pessoas se sentirem confiantes disso. É ambiente que todos se sintam valorizados e motivados para colaborar. E o time precisa estar acima dos interesses individuais, mais uma vez colocando aqui o time acima de tudo, tá? Então, o Brad fez isso. Algumas vezes ele aceitou redução salarial. Olha que louco isso. Ele aceitou reduzir o salário dele, o Tom Brady, para trazer novos jogadores para fazer parte do time, tá? Ele abriu mão de mudar de time para o contrato maior também, para trazer gente que ia ajudar eles a serem campeão. E ele promoveu o treinamento fora do cronograma para integrar pessoas dentro do seu time. Quantas pessoas você conhece que aceitaria redução salarial para montar um time melhor? Cara, é especial, não é? É muito diferente, né? Então, olha só, que fantástico isso aqui. E aí a gente chega no scout do Brad, tá? O scout do Brad é só para você ter uma ideia de tudo que ele conquistou. Passes para touchdown, 649. Jardas aéreas, 89 mil. Participações em Pro Bowl, 15. O que é Pro Bowl? Pro Bowl é como se fosse o jogo das estrelas, tá? Só os melhores da temporada jogam. Ele jogou 15 vezes. Prêmios de MVP, melhor da temporada, ganhou 3. Melhor jogador do Super Bowl, ganhou 5. Títulos de Super Bowl, ele ganhou 7. E jogos disputados, 335 jogos disputados por temporada e 48 de playoffs, tá? Esse é Tom Brady, meu amigo. E essas são as 7 etapas de liderança dele, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido com o Tom Brady, porque eu aprendi também e estou tentando colocar em prática dia a dia. Então é isso. Obrigado por ter chegado até aqui no final do vídeo. Bisu, bisu, beijo do galho. Até o próximo vídeo.